E aí, pessoal do História em Casa, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui de novo para mais um Leitura em Casa, esse programa mensal que eu apresento para vocês trazendo algumas leituras. No caso, a leitura que eu trouxe hoje para vocês é essa daqui, Ensino de História e Consciência Histórica, do professor Luiz Fernando Serri. Por que eu optei por trazer essa leitura dessa vez? Porque nós estamos aí num momento de final de ano, aquele momento onde nós, professores, começamos a, claro, desacelerar para entrarmos de férias, mas é também aquele momento em que nós começamos a refletir sobre as nossas práticas educacionais, como foi o ano letivo, fazendo mais ou menos uma reflexão de fechamento sobre isso. E em segundo lugar, porque também a educação brasileira ela está passando por diversas mudanças. Nós temos aí a introdução da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e também nós vamos ter nos próximos anos já a implementação do novo ensino médio. Então, diante de todas essas mudanças, é mesmo o momento de nós colocarmos uma reflexão em torno do ensino de história, de que ensino de história nós queremos, como nós queremos ensinar história e qual a importância, no final das contas, de se ter essa disciplina história nos currículos de todas as escolas. E é exatamente isso que o Luiz Fernando Serri se propõe a pensar aqui dentro desse livro. E para fazer isso, ele vai ter um diálogo muito interessante com um historiador alemão chamado Jörn Riesen, que vai escrever aí vários livros sobre teoria da história, tentando pensar como a didática da história está vinculada a essa dimensão do trabalho do historiador. Então, claro, nós vamos ter um diálogo com a pedagogia, com a educação, mas o Riesen também está pensando que com o ensino de história é responsabilidade também do historiador. Porque esse ensino de história vai lidar, ou a didática da história vai lidar com a consciência histórica, vai lidar com o pensamento histórico. Para falar sobre isso, o Luiz Fernando Serri, amparado pelo Riesen, eles vão dizer exatamente a seguinte questão. Todos os seres humanos possuem pensamento histórico. Então todo mundo pensa historicamente porque todo ser humano está situado no tempo. Então todo mundo, sendo historiador ou não, todos os seres humanos dão significados ao tempo, precisam se orientar no tempo. E todas as ações humanas partem exatamente do modo como essas pessoas significam tempo. Então a consciência histórica para eles não é um fenômeno produzido pelos historiadores necessariamente, mas é um fenômeno que parte da própria vivência de todas as pessoas. Todas as pessoas possuem uma consciência histórica exatamente porque elas pensam historicamente e a partir desse pensamento histórico elas conferem significado ao tempo, significado ao mundo e agem a partir desses significados, agem a partir dessas identidades criadas por esses significados. Então, o ponto principal do ensino de história é exatamente trabalhar a partir dessas consciências históricas. Porque, como elas são construídas antes da própria cientificidade, o professor de história, sendo um profissional da consciência histórica, aquele que sabe construir, moldar as consciências históricas, ele vai trabalhar essa consciência histórica do aluno dentro da sala de aula. Ah, mas trabalhar com qual sentido? Moldar em qual sentido? No sentido de criar, na perspectiva do Luiz Fernando Serri, aquilo que ele chama de identidades razoáveis. Isso quer dizer então que nós, como professores de história, nós não temos nenhum objetivo a priori com a consciência histórica do aluno. Nós não queremos determinar em momento algum a identidade daquele aluno, porque nós queremos levá-lo, no final das contas, a criar a sua própria identidade, a criar a sua própria orientação no mundo, a significar o mundo do modo como ele preferir significar esse mundo. E é claro, tudo isso dentro desse padrão de razoabilidade que o Luiz Fernando Serri está colocando. Então é claro que nós não queremos incentivar alunos que se tornem nazistas, fascistas ou coisas do tipo. Nós não queremos produzir a partir do ensino de história identidades não razoáveis, mas sim nós queremos produzir identidades razoáveis. Que esse ser que está sendo formado a partir do ensino de história possa viver dentro de um mundo cada vez mais cosmopolita,
cosmopolita, a partir de uma perspectiva cidadã, que ele saiba ler e interferir dentro da realidade, enfim, que ele se torne um sujeito histórico com todas as suas potencialidades, do modo como ele preferir ser. Então eu gosto muito de frisar esse fato, porque senão tem aquelas discussões completamente descabidas de que professores de história doutrinam. Não, nessa perspectiva aqui nós não queremos moldar uma consciência histórica, nós queremos elaborar uma consciência histórica, torná-la mais complexa, para que esse aluno saiba ser e estar no mundo a partir daquilo que ele entender como o melhor para ele. Então não tem nada de doutrinação, nada nesse sentido. Bom, enfim, então o ponto é esse. O professor de história, nessa perspectiva aqui, ele é muito mais um mediador da consciência histórica do que efetivamente um transmissor de conhecimentos ou um transmissor de conteúdos. Claro que os conteúdos vão continuar, é ilusório pensar que nós vamos ter um ensino desvinculado de qualquer conteúdo. No entanto, é preciso que a gente entenda como essa concepção do ensino de história, fundada na didática da história e na consciência histórica, trazem implicações muito relevantes para a prática docente pelo modo pelo qual nós organizamos o nosso trabalho. Porque quando o Serri está falando dessas coisas, ele está abordando a necessidade de nós pensarmos um foco muito maior na aprendizagem histórica do que necessariamente no ensino. Claro que o foco no ensino ele continua, mas é preciso também pensar a partir disso como aprender história, como se aprende historicamente e como esse aprendizado histórico pode contribuir para a vida prática dessas pessoas. Então os conteúdos, as fontes serão mobilizadas exatamente nesse sentido, no sentido de aprender historicamente e a partir desse aprendizado histórico construir significados para o tempo, construir significados para a realidade. Então é uma nova proposta de ensino de história na qual nós estamos muito mais levados ao foco na aprendizagem do que efetivamente nos conteúdos. Isso muda o modo como nós organizamos a nossa prática docente. Mas, só mais uma questão para o final, sempre quando nós abordamos ensino, professores, nós não temos nenhuma intenção aqui, evidentemente, de culpabilizar o professor, de dizer que o professor tem práticas envelhecidas ou engessadas. Não se trata disso em momento algum. Se trata só de propor uma leitura que pode levar a algumas reflexões. Mas, claro, nós sabemos também que só essas reflexões não vão resolver jamais o problema da educação. O problema é maior do que isso. Tem problemas estruturais, tem problemas sociais, etc. Então eu gostaria de deixar isso aí frisado por último, para que não haja desentendimentos em relação a isso. Então é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, uma leitura bem bacaninha, curta, mas com muita profundidade, com muitas questões que o Luiz Fernando Serri está fazendo, amparado pelo Bjorn Riesen. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, até o próximo mês, até a próxima leitura, abraços e fui!